5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. E aí, estudante, nesta aula e na próxima eu vou introduzir novos conceitos, novos conjuntos, então é preciso que vocês tenham conhecimento sedimentado das aulas anteriores sobre conjuntos numéricos, MDC, números primos, dízimas periódicas e por aí vai. As aulas que eu venho publicando, elas têm uma sequência lógica, onde a aula subsequente necessita de alguns conhecimentos trazidos pela aula anterior. Então é importante que você esteja acompanhando essa lista passo a passo para a gente construir um raciocínio sólido. A aula de hoje eu vou mostrar o porquê que a raiz de 2 é um número irracional. Vamos começar com uma breve revisão da primeira aula sobre conjuntos numéricos. Lá eu trouxe algumas definições sobre números naturais, números inteiros e, por fim, números racionais. Os números racionais são aqueles em que eu tenho uma fração a sobre b. Qualquer número que eu conseguir pôr na forma de fração, uma fração a sobre b, com a e b inteiros e b diferente de zero, eu posso dizer que esse número é racional. Se eu não puder colocar o número em forma de fração, então esse número não vai ser racional, ele vai ser irracional. Na primeira aula eu introduzi os números naturais, os números inteiros e os números racionais. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração a sobre b, sendo a inteiro, b inteiro e o b diferente de zero, para a gente evitar cair em divisões por zero. Também falei um pouco sobre as operações que são fechadas nos racionais, ou seja, são aquelas operações entre racionais que sempre resultam em números racionais. Por exemplo, a adição, a subtração, que pode ser entendida como uma soma com o oposto ou simétrico, a multiplicação e a divisão, que pode ser entendida como produto pelo inverso. Mais detalhes das propriedades da adição e multiplicação vocês encontram na primeira aula que eu fiz em 3 partes. Em resumo, todo número natural e todo número inteiro é racional. Por exemplo, 3. 3 é um número natural. 3 pertence aos naturais. E 3 pode ser escrito na forma 3 sobre 1. Ou seja, 3 é um número racional. Ele pode ser escrito na forma de fração, com a e b inteiros, 3 é inteiro, 1 é inteiro, e o denominador é diferente de zero. Se eu pegar um número negativo, por exemplo, menos 5 já não pertence aos naturais, mas pertence aos inteiros. E eu posso escrever menos 5 como menos 5 sobre 1. Forma de fração, em que o numerador e o denominador são inteiros. Então, menos 5 pertence aos racionais. Ou seja, tem uma lógica. Os naturais é um conjunto que está dentro dos inteiros. Porque nos inteiros tanto temos naturais, que são os inteiros positivos, como eu tenho valores negativos. E isso aqui está dentro do conjunto dos racionais. Porque os racionais contêm tanto números positivos, números negativos, ou seja, contém os números inteiros, mas também contém as frações, como 3 sobre 2. Esse número não é inteiro, ele é um número fracionário, é um número racional. Então o conjunto dos racionais é um conjunto bem maior. Todo decimal exato é racional. Por exemplo, 3,5. 3,5 eu posso escrever como se fosse 35 décimos. Se você executar essa divisão, você volta para 3,5. Então, 3,5 é igual a 35 décimos, que eu posso simplificar. Se eu dividir por 5 o numerador e o denominador, eu vou ter uma fração equivalente. 3,5 pode ser representada como 35 décimos ou como 7 meios, ou seja, na forma de fração. Então, todo decimal exato é racional. E toda dízima periódica também é racional. Por exemplo, 0,333 até o infinito é uma dízima periódica. Eu tenho um período, o 3, se repetindo indefinidamente. Eu posso provar que essa dízima é igual a 3 nonos ou 1 terço. Tudo isso que eu estou falando é um resumo.
Eu já falei sobre isso detalhadamente nas primeiras aulas que eu fiz. Aqui um dado importante da aula anterior. Todo racional pode ser escrito na forma de fração a sobre b com MDC entre a e b igual a 1. Ou seja, isso é a mesma coisa de eu dizer que a e b são primos entre si. O que quer dizer que eles são primos entre si? Significa que eles não têm fatores em comum a não ser o próprio 1. Toda vez que eu tenho uma fração que não tem fatores em comum entre si, eu digo que essa fração é irredutível. Por exemplo, 4 não tem fatores em comum com 5. Se a gente calcular o MDC entre 4 e 5, vai dar 1. Então essa fração é irredutível, eu não tenho o que simplificar nela. Diferente da fração 8 décimos. A fração 8 décimos eu posso simplificar por 2, gerando 4 quintos. Então 4 quintos é a forma irredutível de uma fração 8 décimos. Também é a forma irredutível de 40 50avos. Então sempre que eu fizer o máximo de simplificação possível, eu vou chegar numa fração irredutível, onde o numerador e o denominador são primos entre si. É aí que vem um grande detalhe. Dado um número racional qualquer e um número natural n maior ou igual a 2, nem sempre a raiz enésima desse racional é um número racional. Ou seja, a radiciação não é fechada nos racionais. Por exemplo, 2 terços. 2 terços é um racional. A raiz quadrada de 2 terços não pertence aos racionais. A raiz quadrada de 2 terços também pode ser escrita como 2 terços elevado a meio. Como fazer isso, eu vou trazer uma aula depois sobre potências e raízes. 2 terços elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 terços. Então, esse número também não pertence aos racionais. Logo, potenciação e radiciação não são operações fechadas nos racionais. Ou seja, nem toda potência, nem toda raiz é um número racional. Então, para introduzir o conjunto dos irracionais, eu vou provar que a raiz de 2 não pode ser um número racional. Aqui é a calculadora científica do meu computador mesmo. Eu pus a raiz de 2 e ele me deu esse número aqui. Aproximado, porque a calculadora não tem como me dar todas as casas decimais. Veja que não existe nenhum padrão de repetição nos números. É uma dízima, mas ela não é periódica. É um número decimal que não é periódico, não tem nenhum padrão. 41, 42, 1, 3, 5, 6. Mas é preciso que se prove que não pode haver repetição, porque esse número aqui pode acabar se repetindo. O próximo número aqui pode ser um 4, depois 1, depois 4, 2, 1, 3 e assim sucessivamente. Ou seja, eu preciso provar que isso de fato não acontece. E é o que eu vou mostrar agora. Mas antes de provar, eu trouxe alguns pré-requisitos para a gente entender melhor a prova. Se A é um número par, eu posso sempre escrever o A como o dobro de alguma coisa. Essa alguma coisa sendo inteiro. Aqui eu estou representando essa alguma coisa como K, que é só para não estar escrevendo alguma coisa. A ideia é, toda vez que um número é par, ele é da forma dobro de alguma coisa. Por exemplo, se o K fosse 0, o A seria 0, par. Se o K fosse 2, o A seria 4, par. Se o K fosse 10, o A seria 20, par também. Toda vez que um número for ímpar, eu posso escrevê-lo na forma 2K mais 1, com K inteiro. Ou seja, todo ímpar é da forma dobro de alguma coisa mais 1. Por exemplo, se o K é 0, o B vale 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. 1 é ímpar. Se o K for 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. É ímpar. Então, todo ímpar pode ser escrito nessa forma. Outra coisa que vamos precisar. Se o A é par, o quadrado de A, ou seja, A vezes A, também é par. Se o A é par, eu posso escrevê-lo na forma A igual a dobro de alguma coisa. Nesse caso, eu vou chamar de K. Dobro de K. Então, A ao quadrado é o dobro de K ao quadrado. Então, eu faço a distributiva aqui. 2K. A ao quadrado vale 4K ao quadrado. Se eu fatorar o 4 como 2 vezes 2, eu fico com isso aqui, ó, 2 vezes 2K quadrado. Então, 4K ao quadrado é igual a 2 vezes 2K quadrado.
Ou seja, o a ao quadrado é o dobro de alguma coisa. Se o a é par, é o dobro de alguma coisa, o a ao quadrado também é o dobro de alguma coisa. Então, o a quadrado também é par. De forma semelhante, se o a é ímpar, o a ao quadrado também é ímpar. Veja, se o a é ímpar, eu posso escrever como o dobro de algo mais 1. E o que seria o a ao quadrado? O dobro de k mais 1, tudo isso ao quadrado. Resolvendo esse produto notável, né, o quadrado de uma soma de dois termos, eu tenho o quadrado do primeiro termo, 4k ao quadrado, dobro do primeiro vezes o segundo, vai dar 4k, mais o quadrado do segundo, que vai dar 1. Esse número aqui, eu vejo que aqui, ó, nessa porção, eu posso fatorar o 4 como sendo 2 vezes 2. Então, fatorando 2, eu teria 2 vezes 2k ao quadrado, mais 2 vezes 2k. Lembra que aqui eu posso distribuir, ó. 2 vezes 2k ao quadrado dá 4k ao quadrado. 2 vezes 2k dá 4k. E o 1 eu deixo de fora, para não mexer com ele. Então, o a, que era ímpar, era da forma 2k mais 1. E o a quadrado é da forma 2 vezes alguma coisa, que está entre parênteses, mais 1. O dobro de alguma coisa mais 1 faz com que o a ao quadrado seja ímpar. Então, se o a é ímpar, a ao quadrado é ímpar. Veja, se o a é 2, a ao quadrado é 4, par, par. Se o a é 3, a ao quadrado é 9, ímpar, ímpar. Então, baseado nisso, a gente já consegue iniciar a prova. Eu vou fazer uma prova por contradição, essa prova é bastante conhecida. Eu vou assumir que raiz de 2 é racional, ou seja, pertence aos racionais. Se eu estou assumindo que isso aqui é verdade, significa que eu posso escrever raiz de 2 como uma fração a sobre b com a inteiro e b inteiro. Vou botar um asterisco aqui só para dizer que b é um inteiro não nulo, né? B não pode ser zero. A inteiro, b inteiro, sendo que o MDC a e b é igual a 1. Ou seja, se eu estou assumindo que raiz de 2 é racional, eu posso escrever raiz de 2 como uma fração em que a e b são primos entre si. Logo, essa é uma fração irredutível. A e b não têm outros fatores em comum a não ser o 1. Então, partindo disso, raiz de 2 é igual a sobre b. A gente pode levar os dois membros ao quadrado para eliminar essa raiz. Aqui teremos raiz de 2 ao quadrado igual a 2. A ao quadrado sobre b ao quadrado. Já que nesse membro o termo b ao quadrado está dividindo, eu posso passar ele multiplicando. Então, a ao quadrado fica igual a 2b ao quadrado. Veja, a ao quadrado é da forma dobro de algum inteiro. Se o b é inteiro, o b ao quadrado também é inteiro. Então, por essa observação, o a ao quadrado é par. E pelo que eu expus no slide anterior, se o a ao quadrado é par, o a é par. Logo, eu posso escrever o a como sendo o dobro de alguma coisa, o dobro de um k inteiro, né? K inteiro. Vamos substituir esse valor nessa equação aqui que a gente encontrou. A ao quadrado igual a 2b ao quadrado. 2k ao quadrado igual a 2b ao quadrado. Resolvendo isso aqui com uma distributiva da potenciação, 2 ao quadrado é 4, k ao quadrado igual a 2b quadrado. Se eu passar o 2 dividindo, eu vou ter que 4k ao quadrado sobre 2 é igual a b ao quadrado. Ou seja, b ao quadrado é igual a 2k ao quadrado. Ora, b ao quadrado é o dobro de algum inteiro. Se k é inteiro, k ao quadrado também é inteiro. Então, b ao quadrado é o dobro de algum inteiro. Por isso aqui, b ao quadrado é par. Se b ao quadrado é par, é porque b também é par. Mas isso é um absurdo.
Veja que se eu considerar que raiz de 2 pertence aos racionais, eu posso escrever raiz de 2 como uma fração a e b inteiros, sendo que essa fração é irredutível, ou seja, o a e o b não têm fatores em comum a não ser o 1. Porém, partindo desse pressuposto, eu encontrei que o a é par e o b também. Então, no mínimo, eles têm o número 2 como um fator em comum, o que contraria todos os meus argumentos. Por exemplo, o a é par, então eu escrevi ele como da forma 2k. E o b também é par. Eu posso escrever o b da forma 2g. Vamos usar uma outra letra, né? O dobro de algum outro inteiro. Com isso, eu tenho o seguinte, que a raiz de 2 é igual a 2k sobre 2g. Notem que o 2 é comum a ambos. E se eu eliminar, agora eu tenho uma fração irredutível, k sobre g. Porém, se eu assumir que isso aqui é racional, eu posso repetir a mesma coisa e eu vou chegar em novo absurdo. Porque se isso aqui é irredutível, eu vou cair no mesmo caso disso aqui. Quando eu elevar isso aqui ao quadrado e tudo ao quadrado, eu vou encontrar que o k é um número par e que o g é um número par, contrariando a premissa de que a fração original era irredutível. Então esse argumento fica se retroalimentando no erro. Mas onde é que está o erro? Se o erro não está nos cálculos, o erro está na premissa. Essa é uma prova por absurdo. Isso só está acontecendo porque eu assumi que raiz de 2 pertence aos racionais, quando na verdade não pertence aos racionais. Logo, raiz de 2 é irracional. Na próxima aula eu vou mostrar que a raiz quadrada de qualquer primo também gera números irracionais. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, deixe seu like, avalie o vídeo. Eu sou o Diego Vitor e esse é o canal Teoria do Caos.